O papo de hoje no nosso Pode a Nossa Saúde é sobre alimentação saudável. Vamos te ensinar como fazer mudanças no seu estilo de vida para você comer melhor, perder peso e ainda por cima ganhar muito mais saúde. Não saia daí. Ele é nutricionista especializado em nutrição esportiva, ciências do bem-estar e análise do comportamento. É professor de diversos cursos online e presenciais voltados à educação nutricional. É fundador da comunidade Nutri Outliers, um espaço que promove o desenvolvimento pessoal e a adoção de hábitos saudáveis. Seja muito bem-vindo, Fernando Miguel. Muito obrigado. Miguel. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito Prazer bom, é nosso receber você aqui hoje. hoje. Fernando. Seu assunto a gente sempre ama. A gente sabe que tem muitos profissionais, no Brasil que focam nessa área, na parte de nutrição esportiva, comportamental, Eu acho que não é moda, eu acho que é uma coisa que não é estilo de vida, vamos dizer assim. O modo como a pessoa tem que viver e às vezes não sabe como aplicar. E aí vocês profissionais estão aqui para isso, para a gente poder passar para as pessoas que assistem, para você, no caso, você tem a sua comunidade, Nutri Outliers, é isso? Onde você ensina, as pessoas também. E a gente está aqui para ouvir você, ouvir sua experiência dentro dessa área, Por que, vamos começar ali do início, mas por que você se interessou tanto nessa área? Você é filho de 2 médicos, Isso. E por que você voltou mais para essa área? Foi por conta própria mesmo, assim? O esporte, ele sempre esteve muito presente na minha vida. Desde que eu me entendo por gente, sei lá, eu tinha uns 3, 4, 5 anos, eu já praticava esporte e de certa forma, até meio competitivo. Então, na verdade, o meu sonho de criança e adolescente era o mais comum e clichê de todos, Era ser jogador profissional de futebol. Daí não deu muito certo, aparentemente. E aí eu falei, beleza. Então aí com 17, 18 anos, 1,82, 60 quilos, não estava legal. Falei, não, beleza, então eu preciso fazer alguma outra coisa. No que eu vou me engajar agora, já que o futebol não vai dar certo? Aí eu entrei para musculação, Comecei a praticar academia, me interessei pela questão de, como é que eu posso fazer para desenvolver o meu físico agora? O que eu preciso aprender? Então já tem aí praticamente mais de 17 anos que eu pratico musculação e também com fins competitivos em algum momento. Então me interessei muito pelo fisiculturismo, me interessei muito por, como é que eu faço para tornar isso daqui algo que eu possa continuar competindo, já que eu aprendi e me habituei muito a essa questão de competir. Sim. A competição para mim sempre foi algo importante. Você chegou a subir pódio, algo desse tipo? Não cheguei a subir, fiz toda a preparação e tudo o que tinha que ser feito, mas aí eu tive que tomar uma decisão, cara. Falei, ou eu fico muito bom em ser nutricionista, ou eu fico muito bom em fazer isso daqui. Não dava para conciliar as duas coisas. Que legal. E eu decidi, não, beleza, eu vou ser muito bom nutricionista. Então, deixei um pouco do custo e do preço que tem por trás de você se tornar um atleta, principalmente fisiculturismo. Há um custo muito grande. Qual que foi o preparo seu, assim, que você iniciou para poder fazer o fisiculturismo? Cara, já tinha ali o quê? Talvez uns 4, 5 anos que eu praticava musculação e que eu já tinha entrado no curso de nutrição. Então eu falei, beleza, eu preciso aprender como manipular os alimentos e de maneira estratégica para ter o melhor resultado. Então no início foi isso. Aí eu falei, não, então vou fazer nutrição. Sozinho? Sozinho. Deu start? Eu fazia economia, ciências econômicas. Fiz 3 anos na faculdade. Foi a primeira faculdade. E aí no meio da faculdade eu tava lá, eu tinha a prova de cálculo 2 e eu tava lá estudando sobre suplementação. Que barato. Aí o start foi, não tem sentido isso daí, Não, nada a ver. Eu falei, pros meus pais, vou trancar o curso e eu acredito que eu posso ser um bom nutricionista. Afinal de contas, vejo que há uma oportunidade na cidade, aqui há uma escassez de profissionais esclarecidos. 2012, isso daí. E aí eu decidi fazer nutrição e no meio disso, comecei a arriscar algumas manipulações de nutriente, ganho de peso, como fazer para reduzir percentual de gordura de maneira tal que eu pudesse manter o que eu ganhei de massa muscular. E começa aquela coisa assim mais do iniciante nesse universo e que, tá muito focado na questão estética. Sim. Puramente estética e como é que eu posso fazer para maximizar a performance. E aí eu fiz
mini preparações ali no meio de ganha peso, reduz percentual de gordura, muito aeróbico, muito cardio. E a dieta, como é que foi assim, em média, assim? O que você fazia para poder ter... A dieta, a manipulação era basicamente de macronutriente. Muito macronutriente, assim, ó, hipercalórica ou hipocalórica. Ajuste ali de proteína, normalmente é o que eu falo pro pessoal quando me busca e me diz, tenho dificuldade em ganhar massa muscular. Eu falo, tá, mas essa dificuldade é porque a tua genética não te permite ou é porque a dieta ela não está ajustada? Aí quando você vê, normalmente falta proteína na dieta, um baixo consumo de proteína e tudo mais. Mas você sabe uma dificuldade muito grande que a gente sente? É que a pessoa ela quer ganhar massa e até ganha. Mas também quando ela quer perder gordura, ela perde massa junto. Isso é muito ruim, né? É uma coisa muito comum que acontece. As pessoas não sabem. Mesmo com orientação de um profissional, às vezes a pessoa vai lá e perde a massa muscular junto. Como é que funciona, assim? O que você tem em mente sobre isso? Para a gente não ter essa perda muscular? Normalmente, quando alguém inicia um processo de emagrecimento, inevitavelmente ela precisa entrar em déficit calórico. Sim. Precisa fazer um déficit calórico. Só que, dependendo da magnitude e da quantidade do déficit calórico, você vai ter uma barreira protetora maior ou menor da tua musculatura. Então, o que eu vejo que muita gente faz é um déficit calórico muito agressivo, muito grande, muito maior do que talvez seria necessário para ela. O necessário para ela seria 300, 500 calorias de um déficit diário. Ela vai lá e passa a consumir, não sei, um prato de salada por dia, com uma maçã à tarde, um chá e vai indo, vai tocando assim. Diminui muito. E aí diminui muitas calorias, não tem um bom aporte proteico. A proteína ela é importante para a síntese proteica, para te proteger da perda de massa muscular. Então, piora o treino, porque se você não tem energia para fazer um bom treino, você piora volume, intensidade, que são variáveis importantes do treinamento de força. Então aí, obviamente, se cria um ambiente hormonal também muito propício a ter um prejuízo no ganho de massa muscular e vice-versa, de você perder massa muscular. Só que em algum ponto na minha carreira, e respondendo por que eu fui depois transitando, eu vi que isso daí, esse conhecimento, ele se torna muito insuficiente. E na metade, na verdade, da minha faculdade, eu já tinha percebido. Cara, já tinha estudo mostrando claramente que as pessoas, elas, em geral, minimamente sabem o que devem fazer, só que não fazem. Então, eu sei que uma fruta é mais saudável do que um chocolate. Beleza, mas por que muita gente está escolhendo o chocolate, mesmo sabendo que a fruta é mais saudável? Então, eu entendi que não adiantava você fazer todo o ajuste calórico, de proteína, de micro, de macronutriente, se quando a pessoa chega em casa ou um mês depois, ela não tem adesão. Então, os estudos já mostravam com muita clareza que a gente precisa fazer outros ajustes de estilo de vida que permitam e criem condições para que alguém possa manter uma mudança de estilo de vida. Eu vou chamar de dieta como algo mais relacionado ao estilo de vida do que a prescrição de um plano a ser seguido. Então, para fins econômicos aqui, dieta e estilo de vida. Então, foi aí que eu decidi ir um pouco além da questão do esporte, da performance e começar a entender de que forma, como ocorre no cérebro e quais mudanças ocorrem que permitem com que alguém tenha mais ou menos adesão com uma dieta. Por que ela escolhe um alimento no lugar de outro, mesmo sabendo. E manter isso que é mais difícil, né, Fernando? Isso que eu acho mais difícil. E é mais difícil. Qual foi a sua conclusão sobre isso? Cara, a conclusão, baseada no que a gente tem de corpo de evidência científica mais robusto, é que é muito o oposto do que normalmente a gente vê em redes sociais ou nas mídias sociais, né? A gente culpa muito alguma coisa específica. A culpa é do açúcar. Açúcar causou sobrepeso, obesidade e tal. Ou a culpa é do carboidrato. Tem uma época que o grande vilão é o carboidrato. Tira todo mundo do carboidrato. Que as pessoas estão ganhando peso. Tá. Só que as evidências, elas não chegaram a esse tipo de conclusão. E o que a gente viu é que da década de 60, 70, principalmente antes da década de 60, qual era o nosso problema principal? Desnutrição. Baixo peso.
Só que aí você tem uma virada, um flip point que chama, né, onde o sobrepeso e a obesidade já começou a aumentar. O que mudou aqui da década de 60, 70? Será que as pessoas passaram a consumir mais proteína? O problema é o carboidrato, a gordura? Se cogitou muito na década de 50 que poderia ser a gordura, os primeiros estudos com Ansel Keys, falando sobre a questão do gordura saturada, o colesterol que aumenta e tal. Só que a conclusão que passou a ser mais plausível é que qual foi a grande mudança? O nosso ambiente. O acesso a alimentos ultraprocessados, o acesso fácil a comidas mais calóricas. E aí você soma isso com o sedentarismo, em parte, porque hoje você tem menos tempo para praticar. Estava vindo aqui no rapaz aqui do Uber, aí que me fala, cara, não consigo ter tempo para ir para academia. Fico o dia inteiro aqui dirigindo, o estresse aumentou ao longo do tempo. Sim. Então, existe um conjunto de fatores que aumentam muito a probabilidade que alguém não consiga manter uma dieta ou que resulte em ganho de peso, sobrepeso, que é o que as estatísticas mostram que até 2030, metade da população mundial se espera que ela esteja acima do peso. Né? Será que é uma epidemia de falta de força de vontade? É muito reducionista falar isso, né? Estigmatiza ainda mais o indivíduo. Então, quando a gente não tem um pouco de senso crítico e avalia melhor esse conjunto de evidências, até na prática clínica fica muito difícil de você fazer uma boa intervenção, porque você não olha para as causas e para o que mantém a dificuldade daquela pessoa. Você olha para ela e você diz, não, você é indisciplinado, você só precisa ter mais disciplina. Tá. Ok, o que eu faço com isso agora? Isso eu já sei. E aí? Ela que eu faço? Fala uma coisa que eu já não sei. Ela quer buscar uma solução para ela, porque sozinha ela não vai conseguir mesmo, e ela sabe, né? Tem dificuldade, e aí reforça talvez uma incapacidade, uma culpa, uma vergonha, tá? Uma comparação social ali do porquê que ele consegue, eu não consigo, de injustiça, e não compreende que existem variantes genéticas também que aumentam ou dificultam o ganho de peso, a perda de peso. E, no geral, tem um peso ali importante de 40%, 70% de influência genética para o ganho de peso. Somado ao ambiente que se modificou, aí tem essa epidemia de sobrepeso e obesidade. Mas aí, quando chega uma pessoa na sua frente para poder se tratar a respeito disso, ela não muitas vezes ela não mora sozinha, ela mora com a família, né? E também a gente se esbarra nisso, né? Em todo o núcleo familiar, que às vezes não está no mesmo momento que ela para que isso aconteça. Exato. Então a gente tem que tratar também a família, não tratar a família tipo, vem para cá, José, Maria, não é isso. Mas como que funciona para poder a pessoa chegar no objetivo dela, mesmo morando com pessoas que não têm a mesma linha, né? Eu vou só fazer uma pergunta em cima da sua. Aí você tem que iniciar um tratamento mais psicológico ali do que até mudança alimentar, no caso também, né? Introduzir um hábito de vida na vida de uma pessoa é muito difícil. Com certeza. Muito complicado. É muito difícil. Por isso que... E aí chego no que você questionou, Renata, que é importantíssimo falar sobre isso, né? Por que hoje, por exemplo, Nutri-Outliers, né, que a gente falou aqui no início, é um ecossistema onde a gente treina outros nutricionistas e permite com que outros nutricionistas eles possam receber feedback da sua prática clínica, principalmente com foco e com ênfase em, compreender de maneira científica como ocorre a mudança de comportamento alimentar e olhar para isso de uma forma, assim, científica. Afinal de contas, a ciência, ela tenta o quê? Explicar, prever e aumentar a probabilidade de que você tenha uma boa intervenção com bom resultado. Se eu faço as coisas por pura intuição, porque eu acredito que isso aqui não funciona. Então, vou fazer uma residência médica. Qual é a vantagem da residência médica? Que você tem um preceptor, alguém te dando feedback, você colocar a mão na massa, você tem um espaço para errar. Na nutrição, a gente não tem isso. Na nutrição, a gente tem uma grade X muito engessada, né, que olha muito para questões importantes, mas não inclui olhar para o comportamento alimentar como uma ciência. Entendi. Então a gente já não tem um repertório básico ali minimamente adequado para fazer uma intervenção mais assertiva. E além disso, a gente não recebe feedback, a gente não tem espaço para treinamento, para errar, para ir lá, tentar errar, medir, compreender. Então daí que surgiu
o meu olhar para falar, isso aqui de alguma forma tem que ser corrigido. Vamos tentar criar um ecossistema onde a gente possa fazer isso com outros nutricionistas, treinar. Por quê? Porque olhar para mudanças de hábitos é difícil, é complexo. Sim. E quanto mais o ambiente muda, quanto mais problemas complexos a gente tem, a forma de resolvê-los também muda. Não adianta você só passar uma dieta. Não adianta você só saber de macronutrientes, de bioquímica, de fisiologia. Isso é importante, mas não adianta você só saber disso. Então, como que faz? Eu sou uma paciente que estou obesa, tá? E eu já fiz, o que acontece muito por aí. Já fiz N dietas, passei com várias pessoas e eu nunca mantenho. Então, eu estou na tua frente e, Fernando, me ajuda, pelo amor de Deus. Né? Claro que assim, você vai resumir tudo isso, mas qual é a sua diferença? Qual a diferença que tem no seu tratamento, no seu acompanhamento? A diferença que tem no tratamento de alguém que olha para o comportamento alimentar de uma forma mais científica existe método e estrutura que passa por olhar de maneira mais funcional e de contexto quais são as condições que tem que se dar para que alguém consiga manter uma mudança de estilo de vida. Conseguir mapear isso com mais clareza. Então, respondendo à pergunta que você me fez aqui, porque faz parte disso, sobre as pessoas com as quais a gente convive. Em 2007, se eu não me engano, foi publicado no The New England Journal, que é um dos principais revistas que a gente tem sobre mudança de estilo de vida, obesidade, sobrepeso e tal. O pesquisador Nicholas Christakis, ele estuda muito sobre como as diferentes relações que a gente tem, né? Seja com cônjuge, com irmão, com filho, com amigo, como isso influencia a tomada de decisão e o comportamento alimentar e, consequentemente, o ganho de peso. E aí eles fizeram um acompanhamento de mais de 30 anos de um grupo de pessoas, né? Onde eles perceberam uma correlação interessante, que quando você tem um cônjuge que ganha peso ao longo do tempo, tinha uma probabilidade de algo próximo de 55% de você também ganhar peso. Entendi. Quando você tem um irmão que ganha peso, tem uma probabilidade de você também ganhar peso e vice-versa. E aí mas por que isso ocorre? Por uma norma social que se cria? O que é uma norma social? A norma social é que tem um conjunto de pessoas agindo de uma forma e normalmente você vai tender a agir daquela forma porque o cérebro humano ele não quer sentir que está fazendo algo errado. Então, meio que, se está todo mundo indo por aqui, deve ser o certo ir por aqui. Né? Se cria uma norma familiar, né, do que é o mais ou menos correto, mais ou menos adequado e de acesso. Afinal de contas, se o marido leva para dentro de casa, né, um conjunto de alimentos, enfim, que torna ainda mais provável que essa paciente tenha dificuldade de conseguir manter a dieta, então eu preciso entender isso na hora que ela chega na minha frente. Tá? Como é que é o teu ambiente familiar? Você mora sozinha, mora sozinho, mora com quem? Como é que é a alimentação das pessoas com as quais você se relaciona? Porque, em geral, talvez o principal obstáculo que ela vai enfrentar é saber comunicar de maneira correta as necessidades que ela tem, por que ela precisa perder peso e por que é mais fácil para ela, vai ser menos difícil e custoso, se ela não tiver contato frequente com alimentos mais calóricos dentro de casa. A sua força de vontade ela não vai ser tão necessária assim quando ela estiver à noite cansada ou cansado, estressado e qual é a escolha mais provável? O cérebro ele faz conta, né? Um cálculo. Tá? Eu quero emagrecer, ok, mas eu também quero me sentir bem agora. O que está mais próximo no tempo? Emagrecer ou me sentir bem agora? O que está mais disponível? Me sentir bem agora. Então, é muito mais provável que o comportamento seja direcionado para buscar a comida para se regular emocionalmente. Na medida em que isso é repetido e reforçado consistentemente, se cria um hábito. Então, como os hábitos eles são muito contextuais, né, que foi o que você falou aqui, que você perguntou, por isso que é difícil mudar, porque eles são muito sensíveis a distintos estímulos e contextos pelos quais a gente passa ao longo do nosso dia. Então, o trabalho de um nutricionista que entende de mudança de comportamento é, beleza, rastrear e identificar esses estímulos e essas variáveis que aumentam a probabilidade que alguém não mantenha uma dieta ou que aumentam a probabilidade que você mantenha uma mudança de hábito. E aí conscientizar a pessoa
para ela sinalizar para ela mesma. Isso. E não ser tão imediatista, né? Nesse exemplo que você deu agora. Ou bem-estar, ou, né? Ou se alimentar. Perda de peso. Perda de peso. Para alimentar focado no perda de peso. Aí você tem que conscientizar seu paciente disso. É um processo de educativo, né? Eu sempre falo que o nutricionista, o médico, o profissional da saúde ensina a pessoa a se entender. Sim. A se compreender. Entender quais são as suas vulnerabilidades. Exato. Que são distintas. Tua genética é uma, a minha genética é outra. Então, o que me protege em um contexto, talvez para você te torna mais vulnerável. E é difícil, vamos supor, na infância a gente tem hábitos horríveis e de repente isso se mantém na vida adulta. É difícil você tirar isso assim? Perfeito. Excelente. Isso. Essa é uma das primeiras coisas que a gente conversa durante uma sessão, nas primeiras sessões. Porque existe muita evidência boa hoje. Tem até um grupo de pesquisadoras brasileiras que observaram isso em 2018. De que os comportamentos alimentares mais rígidos, ou seja, os que se mantêm menos flexíveis a mudanças, eles são formados ali na primeira infância, com 3, 5 anos. Aí você tem uma outra janela de 7 a 9 anos e adolescência. Então são janelas muito críticas, que é um cérebro em desenvolvimento. É uma esponjinha. Então ali se formam alguns hábitos que a gente meio que não consegue até descrever muito bem como, por que aprendeu. Se eu falar para você, como é que você aprendeu a andar? De que maneira? O que você fez? Você não vai saber o dia, a hora, mas você aprendeu a andar, você sabe andar. Com comida igual. Então, quando a comida está disponível para uma criança, está ali, e ela aprende que o simples fato, o estímulo do alimento presente ali no ambiente, que já elicia, ou seja, aumenta a sua curiosidade, o seu desejo para experimentar, porque está cheiroso, está gostoso, e ela vai lá e sempre come, pelo simples fato de estar presente. Já é um fator de risco. Na vida adulta, ela vai ter muito mais dificuldade de frear o seu comportamento quando tiver um alimento presente. Segundo, se ela está lá com 3, 4 anos, ela está chorando no meio do voo, e aí a mamãe fala, minha filha não fica quieta, dá um biscoitinho aqui, e ela se acalma. A intenção, ela foi, eu vou dizer que legítima, né? A mãe estava se incomodando, né? Querendo diminuir o incômodo da galera e tal. Mas você criou uma experiência na criança. E aí qual é o grande problema? O grande problema é que isso é repetido em vários momentos, repetido e reforçado. O cérebro cria estruturas físicas, não são estruturas da alma, que vêm do além. Não, é físico, é memória física, caminhos neurais muito fortes, que aí quando ela chega com 18, 20 anos, agora existe um eu, um self, que a gente chama, né, que quer emagrecer, que quer mudar hábitos, que quer se sentir mais bonito, mais bonita, melhorar a autoestima, está muito ligada à mudança de composição. Independente, né? Existe um eu ali que diz que quer mudar. Só que agora você vai ter que enfrentar uma outra parte do teu cérebro que não aprendeu isso. Nascer de novo nessa área. Tem muita vontade para fazer outras coisas. É isso. Então, esse conflito entre o que eu desejo e o que eu gostaria no futuro, ele é muito frequente. E às vezes acaba criando até aquele hábito de autorrecompensa, né, também. Por exemplo, tive um dia ruim, eu vou comer um chocolate aqui porque eu acho que vou me sentir melhor. Tive um dia, vou comer uma pizza. E às vezes a pessoa acaba, talvez, indo do passado, acaba tendo uma associação na memória com a tristeza, com uma alimentação. Isso, exatamente. Que pode ter começado lá no voo indo de São Paulo para Rio de Janeiro, sei lá. Quando a mamãe deu um biscoitinho e a criança aprendeu. Agora, Fernando, por que existe essa palavra dieta? De onde surgiu isso? Que as pessoas têm pavor de falar dieta, porque dieta é diferente da mudança do estilo, dos hábitos alimentares, né? E não é dieta. A gente não pode viver fazendo dieta, né, a vida inteira. Qual a diferença? Dieta é uma palavra que vem do grego ali, que se diz que está muito relacionado a uma mudança de estilo alimentar com algum objetivo, seja de melhorar performance, seja de atingir algum tipo de objetivo de longo prazo, né? Só que, de fato, a gente aprendeu a olhar para a dieta como um cardápio, um plano ali que você segue, que você tem que comer. Com matemática, né? Isso. Isso é um problema porque, de novo, né, somos seres condicionados, ou seja, a gente aprende a associar coisas.
Então, se condiciona e se associa a dieta com restrição, ou muita restrição. Com monotonia alimentar, com, vou deixar de comer o que eu gosto para passar a comer coisa sem graça. Ou de tenho que sofrer para conseguir tal. Então você cria uma... Tem que passar fome. Você cria uma relação ruim com a comida, que vai sendo reforçada ao longo do tempo. E que, de novo, a janela mais crítica é a infância. A janela mais crítica para se desenvolver uma relação boa e saudável com a comida é a infância. É porque, às vezes, a única forma de você se reunir com a família é comendo, né? Ah, sim. Principalmente durante a infância. Você vai reunir os avós de domingo, vão comer. Isso. Você vai reunir as primas, vão comer. Você vai reunir os irmãos, vão comer. Tudo é em volta da mesa, né? Comida é muito presente. Isso é difícil de cortar. Muito difícil. Por isso que eu digo que o ser humano, ele é a única espécie animal. Na verdade, eu digo não. É o que a gente vê em espécies animais. É a única espécie animal que come, mesmo que já tenha atingido as suas necessidades calóricas. Ele pode continuar comendo. Isso é verdade. Então, uma outra espécie animal, você coloca um pouquinho de leite, alguma coisa assim, ela come até que ficou... Seu sistema ali... o sistema nervoso entende que já foi suficiente. O ser humano não. O ser humano, ele é regulado por outras vias também que motivam o comportamento de comer. O desejo, o eu quero. Ele não depende apenas de você atingir a quantidade que você precisa. Então tem um significado, tem associações, né? Essa comida aqui, um leite quente, um pãozinho com manteiga, me lembra, tal, no frio. Então a gente tem que olhar para as coisas de uma forma mais ampla e compreender que, cara, não adianta você simplesmente passar para alguém o que está na tua cabeça que você acha que alguém deveria fazer. Tá, mas com base no quê? Na história de vida dela? Você consegue entender a história de vida da pessoa? O que ela aprendeu? E ajudá-la a descrever melhor o que ela aprendeu, como ela aprendeu, quando? Como ela pode fazer para aprender algo diferente? Então, aí nesse caso você está falando, você dá o quê? Você dá alguma coisa para o seu paciente ou para alguém que te procura para começar a ler a respeito? A pessoa tem que começar a entender e se educar ali. Você dá alguma literatura? Como é que você começa assim, a abordar isso? Porque não é fácil. E como é que ele vai mudar? Não é só você explicar. Eu acho que um primeiro ponto importante é que a gente tem que ter um bom tempo, né, de consulta, de conversa. Então, nunca vai ser 15 minutos. A primeira coisa que a gente sempre orienta é entender que é um acompanhamento de longo prazo. Que é o que as evidências mostram. A mudança de comportamento alimentar, ela não ocorre com uma dieta, a partir de uma dieta. A dieta é uma ferramenta que pode ser utilizada. Ou seja, a dieta enquanto cardápio, a prescrição. Válido. Mas ela precisa vir acompanhada de mudança de comportamento. Só que isso leva tempo. Então, eu acredito que o primeiro trabalho de um bom clínico é regular a expectativa. Beleza. Se eu não regulo a expectativa... Eu já começo por um caminho errado, porque, em geral, que as pessoas, elas já passaram por outros profissionais, elas acreditam por um sistema cultural, enfim, variáveis que possam influenciar o que ela aprendeu, de que basta disciplina, força de vontade, que basta isso, tal, e que com uma dieta ela vai conseguir. Tá, mas quais são as evidências que você tem de que agora vai ser diferente? Baseado em quê? Então, primeiro a gente regula a expectativa. É um trabalho de longo prazo. Ao longo desse trabalho, a gente precisa ajudar o paciente a clarificar. As pessoas têm que ter clareza do que motiva o comportamento dela para buscar um alimento ou outro. Que quando alguém diz, eu como sempre que eu estou ansioso, sempre que eu estou estressado eu como. Aí, durante a consulta, eu pergunto, sempre? Ou tem algum momento no qual você estava ansioso, estressado e você não comeu? Aí eu falo, sim, tem vezes... tá vendo? Então, ansiedade e estresse não causa busca por comida. Não causa? Não. É uma variável que pode estar envolvida, mas você sempre não come. É regra. Não, porque se causasse, você sempre comeria. Sim. Mas naquela pessoa? Naquela pessoa. Existe um conjunto de outras variáveis. Você come quando está ansioso? Não. Tá. Mas quando você está ansioso, você sente que você come mais. Beleza. Que horas do dia? À noite. À noite. Tá, mas quando é de dia, você come quando está ansioso? Não. Então já tem uma outra variável. Tá. Ansiedade à noite. Quando você está cansado, quando estou cansado. Quando tem comida em casa, você está ansioso, cansado, noite. Você chega em casa, tem a tua comidinha pronta.
Você come algo mais calórico? Não. Quando não tem algo pronto, aí você come? Então, mais uma variável. Quando não tem comida pronta. São várias você vai buscando situações que aumentam a probabilidade. Não é só a ansiedade. Porque se fosse ansiedade, então a qualquer momento você está ansioso, você come. Aí a gente pode falar, ela causa a tua busca por comida. Tem sentido. Totalmente. Mas é um contexto... Porque as pessoas, elas perpetuam isso, né? Isso. Ansiedade, a pessoa busca comida. Do ponto de vista biológico, nem faria muito sentido. Porque a ansiedade, em síntese, né? Ela envolve uma resposta estressora, onde você tem que lutar ou fugir. Ou paralisar, você fica parado. Mas, em geral, lutar e fugir. Então, todo o teu fluxo sanguíneo, ele está sendo direcionado para onde? Para os membros, para você lutar e fugir. Você não poderia ficar... peraí, estou ansioso e vou comer. Então, agora, o que acontece é que no longo prazo, quando esse nível de estresse, ele não é tão intenso, mas ele pode ir se acumulando e ser mais crônico, a sensação de desconforto, de estados afetivos mais desconfortáveis, eles podem criar um contexto ali propício para que alguém sinta que quando come algo mais calórico se sente um pouco melhor, pode mudar um pouco a nossa leitura de apetite, de saciedade, válido. Mas a ansiedade em si, ela não causa a busca por comida. Ela pode estar envolvida num conjunto de outras variáveis. Aí, qual é o jogo? É o paciente, o indivíduo começar a perceber isso. Então, o nosso trabalho é como se fosse, basicamente, imagina tudo aqui desligado. A gente vai ligar uma luz. Pum, e eu vou te mostrar, olha, isso aqui existe, isso aqui existe, isso aqui existe, isso aqui existe, tá. Agora, eu vou te ensinar a andar e a mexer com cada elemento que tem no ambiente. Mas é o paciente que vai fazer isso. Aí entra uma outra parte, que é dividir responsabilidade. A nossa prática médica convencional, médica no geral, biológica, ela é muito de um paciente passivo, né? Sim. O paciente recebe algo e ele tem que fazer. A nossa proposta, não. Divisão de responsabilidade. Eu tenho a minha responsabilidade como clínico de aumentar a tua segurança, de uma intervenção que seja baseada em evidência, etc. Da melhor tomada de decisão junto com você. Prós e contras, risco, benefício, te informar disso. Do tempo que uma coisa pode levar para acontecer, mas eu tenho a responsabilidade do paciente. Tem que estar descrito. Então, qual é? Fazer os exercícios que a gente propõe. Um diário, um registro. Para ele entender quando ele está ansioso, o que ele estava pensando, qual é a hora do dia, ele estava sozinho, acompanhado. Para a gente começar a entender. Tá vendo? E quando isso aqui ocorre, aqui você comeu mais. Quando isso aqui não estava presente, aqui você não comeu mais. Cara, isso é muito legal. Porque assim, acaba criando uma... como é que eu posso dizer? Uma análise bem mais ampla das coisas, sabe? Não é tipo uma coisa copia e cola, tá aqui sua dieta, tome tchau. Não deu resultado? Você não come direito. Por exemplo, uma pergunta que tem aqui. Toda pessoa que quer ser saudável precisa comer frutas? Com certeza. Absoluta. Tem? Precisa comer fruta. Mesmo que ela fez todo esse trabalho que você fez e não encaixa a fruta na vida dela. Ela olha a fruta e não encaixa. Em que momento que ela vai poder encaixar isso? Porque ela não quer comer fruta. Saúde é um conceito muito amplo, né? Muito difícil, às vezes, até de você chegar numa resposta muito clara. Embora a OMS tenha lá algum tipo de descrição minimamente nos dá um caminho, mas envolve uma série de aspectos importantes, né? Psicológicos, afetivos, tal. Acontece que, do ponto de vista evolutivo, se a gente olha há 40 milhões de anos atrás, os primeiros símios sempre tiveram contato com frutas. Então, o único grupo de alimentos que sempre fez parte, há milhões de anos, do nosso repertório, são frutas e vegetais. Depois a gente incluiu proteínas animais, depois a gente incluiu derivados do leite, etc., ali com a domesticação de animais, 10 mil anos atrás, com a agricultura, né? Monocultura, etc. Mas o único grupo de alimentos que sempre fez parte do nosso repertório é frutas e vegetais. Então, quando você retira frutas e vegetais, consequentemente, se abre uma janela de risco, porque você não vai obter nutrientes que só tem em frutas e vegetais. Fibras que só tem em frutas e vegetais. Então, a fruta é essencial. A fruta é essencial. Existe muita correlação de, por exemplo, mulheres que aumentaram
uma porção de fruta diária, uma única porção, elas diminuem a sua incidência de câncer de mama. Então o câncer está muito correlacionado inversamente com o consumo de fruta. Uma recomendação adequada seria o quê? Umas 200, 300 gramas no mínimo de fruta. Por uma dia. porção de fruta por dia, uma porção de fruta. Agora, insisto, se a pessoa ela tem essa dificuldade que você relata, eu tenho um paciente que não come fruta. Qual é o nosso trabalho? É forçar a pessoa a fazer isso? Não. O meu trabalho é, primeiro, educá-la de que, ok, existem esses riscos aqui. Segundo, existe uma possibilidade de você aprender a comer fruta. Então, isso pode ser aprendido. Agora, preciso fazer essa exposição de uma maneira mais adequada para que a probabilidade ocorra. Então, a gente pode fazer isso. Ele pode aprender. Terceiro, existem maneiras alternativas, talvez um suco, formas de você conseguir atingir alguns nutrientes. E, em última análise, em instância, a suplementação, que não substitui frutas e vegetais, mas entre você não obter os nutrientes que você precisa e você suplementar minimamente, a gente pode partir para essa estratégia. Nenhuma delas. Então, vulnerabilidades aqui do ponto de vista de saúde você vai ter. Tá. Principalmente no intestino, questão de fibra. Então, e, Fernando, uma curiosidade minha. Tudo não, mas na nutrição, né, existem as substituições. Existe alguma fruta que não pode ser substituída por nenhuma outra? Tipo, olha, você vai comer essa fruta e vai ter esse benefício. Se você não comer, nenhuma outra fruta vai trazer esse benefício que essa fruta traz. Até onde meu conhecimento vai, não. Nunca encontrei isso na literatura. Dá para variar dentro de todas essas espécies de frutas. Dá. As frutas são bem democráticas assim, nesse sentido. Então, se alguém tem as suas preferências alimentares, a gente respeita isso. E olha para a praticidade, para a facilidade também, eu acho importante. Claro, até por conta da sazonalidade também, né? Cultura. Qualquer fruta da época e onde mora. Praticidade também de comer, né? Praticidade. Tem fruta que é mais prática, tem fruta que não é. Por exemplo, ele odeia banana. Odeia. Não pode ver banana, não é isso? Eu não gosto muito. E aí ele vai deixar de ter algum nutriente por ele nunca comer banana? Não. Mas eu como todas as outras. A única que eu não como é a banana. Tranquilo. Calma, não me bata. Eu super tranquilo, cara. A banana é a que eu mais como. Porque eu acho mais prática. Mais prática. Eu como 4, 5 bananas num dia. Sério? Faz, tranquilo. E não como tantas outras. Tipo, eu não gosto de mamão. Eu não gosto de mamão. Nossa, eu gosto. Por exemplo. Então, eu sempre gosto de ter essa conversa com o paciente também para ele entender que, cara, não é porque... Bom, em tese, né? Um nutricionista, que eu sou nutricionista, que eu gosto de tudo. Tem coisa que eu não como. Claro. E eu não gosto. E eu falo, cara, você é normal, tá? se você não gosta de tal fruta, você é normal. Não tem problema nenhum. Se você não gosta de feijão, tá tudo bem. Tem lentilha, tá? Tem ervilha. Então, boa, uma pergunta que veio aqui na minha cabeça. Não vem com esses 40 minutos aí não, Alexandre. Calma aí, tem muita coisa para falar. Isso tá muito bom. A dieta Gracie. Passou rápido. Né, nós tivemos a oportunidade de conhecer um dos Gracies, né, da família Gracie, né? E eles publicaram um livro, Dieta Gracie. E aí nós estávamos lá jantando em casa tal, e ele... Você tava? Tava, E aí ele não mistura feijão e arroz. Não mistura grãos. Não mistura grãos. Independente dos grãos. Dos grãos, mas aquele dia era arroz e feijão. Ou ele come feijão, ou ele come arroz. Dentro disso, cientificamente, dentro da do teu conhecimento, tem alguma coisa a ver, assim, de que você vê, assim, um porquê de não misturar grãos? Não, deve ser algo que provavelmente... Deu certo com ele? Relato anedótico, né? Alguma coisa que, sei lá, sinto que me faz bem, ou eu sinto que de alguma forma, obviamente porque você tem nos grãos, né? Você tem mais carboidrato. De certa maneira, quando você escolhe apenas um, você pode reduzir o consumo de carboidrato total da refeição. Isso pode implicar em alguma mudança que não foi medida e controlada, e aí se associa à questão de mais ou menos variedade na dieta. Você pode ter, sei lá, 5 fontes de carboidrato num prato, que se você tem, hipoteticamente, 50 gramas de carboidrato em 5 fontes de carboidrato, mas você coloca uma única fonte de carboidrato, 100 gramas de carboidrato, aqui você tem mais do que aqui. Então não é a quantidade. Mas evidentemente que quanto mais você varia aqui,
pode se aumentar a probabilidade de você colocar mais. Talvez seja isso, mas existe uma relação até inversa, porque o arroz e o feijão se complementam em aminoácidos. Então, as proteínas vegetais, o problema das proteínas vegetais é que elas não são tão completas quanto as animais. Por isso que elas têm um valor biológico um pouco menor. Então, quando você mistura arroz, feijão, você complementa. Você aumenta o valor biológico da refeição. Aí que tá, uma questão aqui que eu tenho. Arroz e feijão todo dia, você acha que é uma alimentação, assim, rica, com todos os nutrientes que você precisa ou não? Cara, ela é muito rica, muito fácil, muito prática. É, porque é a comida dos brasileiros, né? Todo dia arroz e feijão. Super possível de ser mantida e colocada na dieta. A questão por exemplo, o feijão, como ele é rico em rafinose, estaquiose, que é um oligosacarídeo ali que a gente tem alguma dificuldade de fazer a digestão, a absorção correta, então a pessoa pode ter gases. Aí vai ter um desconforto intestinal, então eu falo, cara, coloca de molho ali 24 horas, você vai retirar isso na água, então já melhora algum aspecto relacionado. Pode ser que apenas arroz e feijão não te oferte a quantidade de proteína que você precisa ao longo do teu dia. A demanda proteica ela pode ser maior, então talvez seria mais fácil adicionando outras fontes de proteínas, mas quem quiser comer arroz e feijão todo santo dia, eu nunca vou chegar para um paciente e falar, não, você não pode comer. Até para dieta de emagrecimento, assim, não tem Mesmo para problema? emagrecimento. Cara, se está em déficit calórico, você emagrece. É uma questão de seguir principalmente a primeira lei da termodinâmica, que diz respeito a uma conta muito simples que a gente precisa fechar. Consome mais calorias, ganha peso. Consome menos calorias do que gasta, perde peso. O problema existem alimentos que facilitam isso, a gente chegar nessa conta mais ou menos. Então a literatura tem alguma clareza de que alimentos com alta densidade calórica, ou seja, um volume relativamente pequeno e muitas calorias, dificulta você chegar nessa conta. Quais são os alimentos, assim, só por dúvidas mesmo? Normalmente os que são ricos em gordura, sei lá, uma pasta de amendoim. Pasta de amendoim tem uma densidade calórica bem grande. Em 30 gigante. gramas de pasta de amendoim, você tem umas 140 calorias para mais. Nossa, que coisa. Não, é muito absurda. calórico. É muito calórico, que é diferente de um arroz. Que para você ter essa quantidade calórica, você tem que comer umas 120, 130 gramas de arroz. Isso é muito arroz. É muito arroz. Então é outra coisa que a gente tenta educar na hora que o paciente chega, cara. Você não precisa cortar arroz, não precisa cortar feijão, enfim, outros alimentos. Pode ser que se você ouviu falar que tal coisa faz mal, a gente respeita, que existe algo chamado prática baseada em evidência. Eu tenho que respeitar as preferências da pessoa que chega, suas crenças e tudo mais. Mas eu não vou chegar para alguém que faz esse consumo e gostaria de mantê-lo. A gente não pode chegar lá e falar, não, tu tem que cortar isso para emagrecer. Muito pelo contrário. Manter é justamente o que vai facilitar a tua vida. Porque a sensação de que você está se restringindo de possibilidade do que você gosta pode facilitar a adesão no longo prazo. Então depende muito de características do Pode dificultar a do adesão, né? Pode dificultar se retira. Se ela Tá. retira algo que ela gosta Pode dificultar e essa que é adesão. fácil o acesso para ela. E o jejum intermitente, então? Você é a favor? É uma estratégia também. É uma estratégia. É uma estratégia. Não é uma coisa que como que eu posso dizer? Você institui aquilo e a pessoa segue um jejum intermitente em todo o seu tratamento. É uma das estratégias. É uma das estratégias. E dentro do próprio jejum você tem várias opções. Você tem como seguir, né? 2 dias De horas, de dias. De horas, se vai ser um noturno, se vai ser diurno, de vezes na semana. Para algumas pessoas pode até facilitar a adesão. Sei lá, a vida dela é corrida de manhã aqui em São Paulo. E aí ela diz que acorda sem fome e prefere não comer. Talvez para ela um jejum de manhã, com um bom aporte, né, nos outros momentos do dia, para não chegar com uma excessiva fome à noite em casa, pode ser válido. O oposto, vice-versa. O meu sono piora quando eu faço uma refeição muito pesada à noite. Talvez para algumas pessoas possa ser interessante um jejum noturno, mas o jejum em si, eu tenho um grande colega meu que estuda muito jejum, já publicou bastante, o Heitor Oliveira, inclusive, um excelente nutricionista, fica a indicação.
E ele já pesquisou muito sobre jejum, pesquisa muito sobre esse tema, publica nas melhores revistas que tem no mundo sobre o tema. E por mais que se vê algum possível benefício pontual, principalmente em variáveis relacionadas à resistência à insulina, à quantidade de gordura no fígado, nível de estatose hepática, a conclusão que se chega é que é porque houve um déficit calórico. Não é pelo jejum em si. Entendi. É porque houve um déficit calórico. Então, com mais ou menos refeições, desde que haja um déficit calórico, você obtém benefícios muito parecidos. Isso é bom. É bom. Bom. Claro que é. Todo mundo que... Todo mundo que... Eu ia fazer uma pergunta aqui na minha cabeça. Todo mundo pode emagrecer se mudar hábito alimentar? Com certeza. Absoluta. Total. Na verdade, se a gente não acreditasse nisso, seria todo mundo. Agora... Existe aquele momento platô? Existe um efeito platô. Chegou fazendo tudo direitinho. Aí não emagreço mais. Não sei o que aconteceu comigo. Estou fazendo tudo igual. E aí? E aí, agora, né? E agora? Essa daí é uma questão importante também, né? Porque, de novo, a gente tem ciência para explicar isso. E quando o paciente diz, faço tudo direitinho, não é que ele esteja mentindo para você. Mas talvez ele não está conseguindo medir isso corretamente. Então, tem um cara chamado Kevin Hall, pesquisador, se aposentou recentemente, mas ele foi um cara que deixou um legado importante em termos de estudo, de pesquisa sobre efeito platô, metabolismo e tal. E junto de outros grandes pesquisadores, eles conseguiram chegar em algumas conclusões que foram interessantes. Que o efeito platô ele tende a ocorrer com 6, 8 meses de perda de peso, só que normalmente as pessoas não estão seguindo a dieta. Ah, é? Elas acreditam que estão seguindo a dieta. Existe um efeito de regulação e de feedback, principalmente nos centros de fome e saciedade do cérebro. Então, o hipotálamo é a região que está no nosso cérebro que detecta quanto entra e quanto sai de calorias. Quanto entra e quanto a gente gasta. E quando o gasto calórico ele é maior do que o consumo, ao longo prazo, as vias e sinalizações de neuropeptídeos que aumentam a fome e saciedade, que regulam a fome e saciedade, também se modificam. O que o corpo entende? Ele entende que você quer ficar mais bonito para o carnaval, para ir para a praia? Não. Ele entende que você está em privação calórica, risco de sobrevivência. Então ele tem que fazer o quê? Vamos compensar isso. Ele aumenta a fome. Então o aumento do apetite, que em geral é algo próximo de 100 calorias para cada quilo perdido, você perde 1 quilo, 100 calorias de aumento de apetite. Esse aumento de fome, eles começaram a perceber que induz a pessoa a reduzir o seu esforço para manter a dieta. Nossa, isso é interessantíssimo. Pera, Fernando, volta. Caramba. Desde sempre, cada 100 calorias... Não, cada 1 quilo que você perde aumenta seus 100 gramas de porte. Desde que você começa desde que começa. A reeducação alimentar? Desde que começa. Só que no início, você está mais motivado. Sim. Quando a motivação ela é grande, a percepção de esforço diminui. É só você pensar, quando você está apaixonado. Exatamente. Quando você está apaixonado, você vai pega até na China. Você vai até onde quer. Porque a tua sensação de esforço diminui. Tem esforço, muito esforço, mas a percepção subjetiva dela diminui. Faz sentido. Você está muito motivado. Então, essa motivação no início já diminui a percepção do esforço que a pessoa está fazendo. De medir, de ir lá e pesar a comida, de deixa eu seguir a dieta certinho e tal e tal. Quando essa fome e o apetite começam a aumentar com o tempo, por isso que no início você não vai sentir tanto. Se fez um ajuste calórico adequado, com um bom aporte de micro e macro. Agora imagina você fazer a dieta da lua. Aleatório. Essa percepção de esforço ela vai ser ainda maior com o tempo. Então, o esforço para manter a quantidade calórica, ele vai diminuindo porque a sensação de ter que fazer isso também vai aumentando e vai ficando mais desconfortável. E quando a tua fome ela aumenta, 100 calorias a cada quilo que você perdeu, então imagina, você perdeu 10 quilos, 15 quilos. Você aumenta 100 quilos para cada quilo, 100 calorias. Vai estar lá o almoço que antigamente você seguia, a doutora Renata aqui orientou para você, só que agora eu fiquei com um pouquinho mais de fome. Deixa eu comer uma maçã. Tá. Você já adicionou. Aí à tarde. Me passaram aqui um ovo. Mas deixa eu comer 2, que eu tô sentindo muita fome.
E aí vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Não há registro disso. A pessoa ela não registra isso. E quando ela chega em você, ela diz que ela está mantendo a dieta. Não está mantendo a dieta. Se parou de perder peso, não está mantendo a dieta. Então, o efeito platô, num ambiente muito controlado, onde a pessoa ela vai fazer um déficit calórico realmente 100% e vai mantê-lo. Caramba, é difícil fazer isso. 2, 3 anos para ela entrar num efeito platô. Ela demoraria uns 2 ou 3 anos para parar de perder peso totalmente. Então esse é o grande problema e é por isso que as medicações, o triplo agonistas, o Ozempic e todos os seus similares, eles atuam onde? Reduzindo o apetite. Então esse é o grande problema. Então seria interessante você introduzir essa estratégia depois dos 6 meses. Por exemplo, você pega esse cara que vai estar muito motivado e na hora que começar a desmotivar, você entra com uma estratégia, de repente. É uma tomada de decisão clínica que um bom clínico que avalia causas, o que está mantendo a dificuldade, que olha para as coisas de uma forma mais ampla, ele pode chegar. E ele pode chegar à conclusão de que não, já tem que ser logo no início, porque eu vejo que esse paciente está muito vulnerável a, se ele não perder 2 quilos nas próximas semanas, perder a motivação. Então, há um reforçador em perder peso rápido também no início, que a gente tem que avaliar. Por isso que a tomada de decisão clínica, ela não é 2 mais 2 igual a 4. Ela é quem é você. Exato. Qual é o teu estilo de vida? Qual é o contexto no qual você está agora? Não no que você estava. Antes eu perdia peso mais fácil. Então meu metabolismo agora ficou pior, porque eu envelheci. Não. É que antes você só se preocupava com isso. Quando você estava na faculdade. Agora não. Agora você tem que se preocupar com teus filhos, com teu marido, com teu trabalho, com isso, com isso. O teu custo de esforço é diferente. E a tua atenção, ela também é diluída. Então não é que antes o teu metabolismo era mais rápido, alguma coisa assim. Aconteceu um problema por causa da idade, né? Ou, pela idade fica mais difícil. É que o teu contexto de vida é outro. Então se eu não avalio isso tudo, eu tendo a tomar decisões clínicas muito ruins. Isso é interessantíssimo. Muito bom, gente. Pena que está acabando o nosso tempo, mas aqui tem umas perguntinhas, mito ou verdade. Antes disso, Mito, você pode colocar aí as perguntinhas? Quero agradecer muito ao estúdio aqui, Pote Par, que está com a gente, nosso parceiro. Não esqueçam de estar lá no nosso canal, de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, deixar o like, os comentários também, que ajuda mandar para os seus colegas. E quero agradecer também a menina das canecas, que está com a gente aqui com essas canequinhas. E André Lemos, caricaturista, que também está com a gente em todos os podcasts. Obrigada. Olha só. Como aumentar minhas chances de não falhar em uma dieta? Bia Nunes, Osasco. Se eu conseguisse te dar essa resposta, Bia, eu estava trilionário aqui. Eu teria encontrado a fórmula. Mas o que eu posso te falar, para não te frustrar muito, é... Começa a olhar para as condições que se dão, que permitem com que você mantenha uma dieta. E quais são as condições de ambiente e de estilo de vida que dificultam. Um exemplo básico, fácil, tá? Em geral, se olha muito para o exercício físico como uma pedra angular para perder peso. Porque aumenta gasto calórico e tal. Mas isso também é questionável. Porque, em geral, o exercício físico não aumenta tanto assim o gasto calórico das pessoas. É 200 calorias no máximo. Um sonho de valsa tem isso. É porque ele cria condições para que você também regule outros hábitos. Então, já que eu pratico exercício, cuido da dieta. Já que eu pratico exercício, o meu sono melhora. E outras coisas podem melhorar. Induzem outras coisas. Então, o que se tem hoje é que quem pratica exercício tende a manter o peso. Ele é um protetor para manter o peso que foi perdido. Então, eu diria, quais são os hábitos que normalmente você coloca na tua vida que são meio que angulares. Eles facilitam você manter a dieta. Quando você dorme mal, de novo, tem evidência que mostra uma privação de sono aguda, de hoje para amanhã, é o suficiente para ativar mais o sistema de recompensa quando há alimentos calóricos no ambiente. Ou seja, o teu desejo para querer algo mais calórico aumenta quando você dormiu mal. Então veja, quando você dorme bem, você mantém a dieta? Você não falha na dieta? Então parece ser importante dormir bem, manter o exercício, conviver com pessoas que também gostam de falar de dieta, que fazem dieta, que não te desestimulam, que melhoram tua autoestima, e não ao contrário, que te criticam porque você está fazendo uma dieta. Se você convive num ambiente assim, cara, vai ser muito mais fácil e mais provável que você fale na dieta.
Uhum. Maravilhoso. Muito bom. Outra perguntinha. Consigo me controlar o dia todo e me alimentar bem? Mas é só chegar em casa que acabo comendo o que não devo. Como evitar cair nessas armadilhas? Isso daí é muito comum, Maria Alice. E realmente imagino o sofrimento psicológico que isso deve criar. Porque, de novo, se cria ou se tem uma sensação de até de vergonha às vezes, mas quando está relacionado com perda de controle com a comida, episódio de compulsão alimentar, que possa virar um transtorno e tal. Tem muito sofrimento psicológico. A autoestima, ela cai muito, porque você sente que... Incapacidade. Incapacidade, que você gostaria de algo, mas tal. O que eu posso falar é, isso que ocorre é um hábito. Ok? Então, todos os hábitos, eles são, de novo, contextuais. Pensa aí em casa, se você está assistindo. É sempre quando você chega em casa? Ou tem dias que você chega em casa e isso não ocorre? Como é o teu dia, como é a tua vida quando isso não ocorre? Como você pode facilitar para quando você chegar em casa, você não fique mais vulnerável? Então, será que ter por exemplo, um jantar sempre pronto, para você não ter que pensar e tomar a decisão mais rápido, facilita a vida? Então eu diria, tem um jantar pronto, mínimo. Se você já vê que você se controla bem ao longo do dia, onde que tem que estar o teu esforço maior? Em deixar o jantar pronto. Gente, é que se questionar o tempo inteiro, né? O tempo todo. O tempo inteiro virar e falar assim, por que... desligou aqui. Por que isso? Por que aquilo? É cansativo. É cansativo, né? É cansativo. É cansativo. Por isso que não é fácil. Porque cansa. Consome esforço. Então, no caso dela aqui, a princípio, como eu não tenho muito mais dado, o que eu diria é para ter um jantar sempre pronto, evitar chegar com muita fome à noite, e quanto mais fome, o tempo de tomar de decisão também piora, então você vai ser mais, resolver mais rápido. Então tem um lanche, faz um lanche, vê se dá para fazer um lanchinho prático, fácil, que faça você não chegar com tanta fome. E tem um jantar pronto. São as duas coisas mais básicas que eu poderia falar. E, por último, e em última análise, instância, mesmo que ela acabe comendo o que não deve, ok, o que é isso que ela não deve comer? Eu não sei o que é isso, mas vamos considerar que seja algo muito calórico. Talvez a meta inicial seja só reduzir a quantidade, não seja tirar tudo. É isso que eu ia te falar. Conversando com você agora, eu sinto que você permite comer de tudo, lógico que não vai fazer mal também, de tudo um pouco, que depende da quantidade. Então, uma pessoa que gosta muito de hambúrguer que faz em casa, um exemplo, não sei se esses fast foods cheio de outras coisas que a gente sabe que tem lá dentro, mas pode-se comer um hambúrguer. É isso. Ela pode... eu peço iFood. iFood. Tá. Beleza, vamos tentar preparar um caseiro, então? É uma possibilidade. Não, mas eu quero continuar pedindo. Eu tô vulnerável, não sei mexer com isso e tal. Tá. Dá para pegar o mais saudável possível, um que tenha salada? Dá para diminuir a frequência com que isso ocorre? Dá para, no lugar de pedir um refrigerante normal, um refrigerante zero, se for o caso? Então, veja que não é uma questão de tudo ou nada. Ou eu como o que eu devo, ou não como o que eu não devo. Não, olha para, beleza, onde que eu tô agora, como eu posso diminuir a frequência ou até a quantidade do que eu como, que eu não devo comer. O que eu não devo, como eu posso comer menos, mesmo comendo. E se reforçar e se recompensar por ter conseguido. E dar um passo de cada vez. Perfeito. Tem mais uma, né, Mitch? Mais uma perguntinha. Olha lá. Tem alguma estratégia para eu conseguir parar de beliscar o dia todo? Renata de Nóbrega, São Paulo. Esse daí é um desafio também. O que é beliscar, né? O beliscar é um comportamento. De novo, é um hábito. Ele não acontece o dia todo, provavelmente, pro André. Não acontece o dia todo. Ele não acontece no café da manhã, talvez. Ele acontece quando você está dormindo, André? Não, então não é o dia todo. Existe um momento no dia que você está mais vulnerável a beliscar mais. Qual é esse momento? Realmente, isso é verdade. É à tarde, depois do almoço, quando você já está mais estressado, quando você está mais inquieto, o teu cérebro está cheio de noradrenalina e você precisa ter algo para você se mexer e se ocupando. Então é um hábito. Então a primeira coisa é ver qual é o momento do dia. Tá. Feito isso, o que aumenta esse desejo de beliscar? E qual está sendo a função de beliscar? Eu estou beliscando para quê? Para sentir o quê? Para regular uma inquietação?
Eu posso, no lugar de beliscar, não sei, um biscoito, o que eu faço com alguns pacientes? Vamos preparar, então, uma marmitinha, pica lá um pouquinho de cenoura, em quadradinhos ali, belisca a cenoura. Não tem calorias praticamente, você vai continuar beliscando. Mas agora é algo que não te afeta em termos de calorias. Porque às vezes é só o costume, né, de beliscar, não é o que tá beliscando, isso. né? Então, no lugar de tentar mudar o grande hábito beliscar, talvez a gente só modifique a forma como ele se dá por algo que não seja tão ruim assim para você. Sei lá, fruta congelada, vamos beliscar fruta congelada. Quanto tempo dura isso? É 30 minutos ali que normalmente você fica assim? Então, pronto. Então, durante esse tempo, faz isso. Ou se distrai, então, se o que está acontecendo, que está mais estressado nesse momento do dia, está carregado de pendência, informação, dá uma voltinha, 5 minutos, bebe uma água, dá uma respirada e volta. E vê se você continua querendo beliscar. Será que passou um pouco? Então, o que eu posso falar assim a priori é mais isso. Mas ele tem uma função, esse comportamento. Nossa, muito bom. A gente precisa fazer um outro podcast voltado, né? Para isso, porque é muita informação. É muita. Porque não é uma pergunta que você responde objetivamente, assim como a gente está acostumado. Você busca, né? Você tem uma resposta. Cria uma estratégia. Né? Você tem uma resposta científica, mental, né? Corpo e mente. É muito legal, Fernando. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. E você capacita outros profissionais, não é isso? Quais são suas redes sociais? Hoje é Fernando MPT. No meu Instagram, e tem o meu YouTube, tem meus canais no YouTube também. Só colocar lá Fernando Miguel, tem alguns outros podcasts que eu falo bastante sobre o tema e dá para talvez expandir um pouco mais o entendimento sobre a questão. E a gente capacita outros profissionais porque entendemos que a nutrição ela precisa avançar. Não dá mais para o nutricionista ele ser um clínico que somente olha a prescrição de dieta de uma forma que não acompanha os tempos. E à medida com que os problemas eles ficam mais complexos, o nosso pensamento e a explicação para as coisas também ganha complexidade. Então, acredito que a gente está fazendo um trabalho que, ao longo do tempo, ele possa render mudanças, talvez até a nível de grade curricular na faculdade, para a gente ter comportamento 1, comportamento 2 na faculdade. Que falta muita coisa na faculdade hoje em dia, né? Tinha que reformular muita coisa nas grades, né? Então, vou ficar muito feliz se eu tiver contribuído de alguma forma. Com certeza, contribuiu muito. Aqui. Foi muito bom, Fernando. Eu queria que você voltasse outras vezes para a gente conversar. Porque teve várias perguntas que a gente não conseguiu fazer, gente. Mas olha, agradeço muito pela audiência de vocês. Não se esqueçam de compartilhar o nosso canal, de se inscrever, ativar o sininho, né? Colocar suas sugestões pra gente. O Fernando foi uma delas também que sugeriram para nós e a gente foi buscar lá no sul e tá aqui com a gente, virou realidade. E até o próximo episódio, né, Vinícius? É isso aí. Quero agradecer. Obrigada, Fernando. Obrigado, pessoal. Até Valeu mais. demais. Valeu.